Fala galera, tudo bom com vocês? Vamos dar sequência no estudo da responsabilidade civil, no estudo dos pressupostos da responsabilidade civil. E agora, pessoal, nós estamos aí estudando a ação ou omissão do agente. Nós vamos agora para a segunda forma de manifestação dessa ação ou omissão do agente, que é a responsabilidade por ato de terceiro. Então, galera, vamos aí então dar sequência no nosso estudo da responsabilidade civil e a gente está estudando aí agora nessa sequência de vídeos o segundo pressuposto da responsabilidade civil, que é a ação ou omissão do agente. No vídeo anterior, nós estudamos a regra, que é aí a questão da ação ou omissão do agente por ato próprio, né? Foi o que nós estudamos na aula passada. E nós vimos, então, na aula passada, pessoal, no nosso vídeo anterior, que, em regra, a pessoa responde por seu próprio ato. Essa é a regra, esse é o normal dentro do direito, né? A pessoa responder pelo seu próprio ato. Mas pode acontecer, pessoal, como exceção, pessoal, de alguém responder por um ato que não foi ele que praticou. A pessoa responder por um ato de terceiro. Logicamente, pessoal, que como eu disse para vocês, isso é exceção. Isso não é a regra, né? Essa situação só vai ocorrer, então, quando a lei mencionar. Então, a gente pode colocar aqui que, em algumas situações, a lei impõe a responsabilidade por ato de terceiro. Por quê, pessoal? Porque em algumas situações fica complicado para a vítima responsabilizar o terceiro, essa pessoa que causou o dano, né? E aí, então, a lei, por uma série de motivos, por uma série de situações, inclusive dentro da própria atividade que essa pessoa está exercendo, acaba impondo a responsabilidade a ela por um ato que ela não praticou, e sim um terceiro, mas que tenha ligação aí direta ou indireta com essa pessoa. Vamos então às hipóteses. Como eu disse, deve estar presente na lei. É uma exceção, então tem que estar presente na lei. E essas hipóteses, pessoal, estão lá no artigo 932 do Código, que basicamente tem 5 incisos. 5 incisos. A primeira hipótese, pessoal, está lá no inciso 1. Vai se referir à responsabilidade por ato de incapaz sob o poder familiar. Ato de incapaz sobre o poder familiar. Ou seja, pelo inciso 1 do artigo 932, nós vamos ter lá a responsabilidade dos pais pelos filhos menores, tá? Veja que a expressão que o Código usa no inciso 1 é: os pais pelos filhos menores que estiverem sob sua guarda, sua autoridade e em sua companhia. Então veja, pessoal, que aqui, o que nós temos? Uma responsabilidade civil dos pais em relação aos filhos decorrente do poder familiar. E é lógico, pessoal, que aqui nós temos aí uma série de discussões sobre o assunto. O principal problema aqui de discussões na doutrina que nós apontamos, pessoal, é a questão da guarda. Quando nós temos ali, por exemplo, a mãe que tem a guarda e o pai que não tem a guarda, nem na modalidade compartilhada. Ou seja, a criança está na companhia da mãe
e não na companhia do pai. E aí essa criança pratica um ato lesivo. E aí vem a pergunta: o pai responde? Esse é um dos principais pontos, pessoal. Nós temos aí um entendimento majoritário de que, em regra, aquele que não tem a guarda também responde. Também responde. Tá? Essa é a regra que a gente encontra aí na doutrina e jurisprudência majoritária. Por quê? Porque quando o código usa lá a expressão sob sua autoridade e companhia, não quer dizer aquela pessoa que tem a guarda. Quando o código afirma, quando o código estabelece isso, quando o legislador estabeleceu isso, ele quis dizer sob o poder familiar. E, logicamente, a expressão mais adequada seria essa, né, dentro da correção técnica da expressão. Mas o legislador não usou dessa forma. Então, se interpreta que essa expressão sob sua autoridade e em sua companhia significa dentro da autoridade do poder familiar. Como exceção, pessoal, nós podemos encontrar algumas decisões nos tribunais onde se exclui a responsabilidade daquele que não tem a guarda, quando esse pai ou essa mãe não tem qualquer tipo de participação direta na educação e criação da criança e do adolescente. A gente pode citar como exemplo a situação onde a mãe mora numa cidade e o pai mora em outro estado ou às vezes em outro país, né, por força de trabalho, por qualquer outro motivo. E veja, pessoal, que nessa situação, o pai, apesar de ele ter um contato com a criança, ainda que ele por meio de internet, telefonia, paga a pensão, tudo, mas veja que nessa situação, o pai não consegue ter uma atuação direta, ou a mãe não consegue ter uma atuação direta no dever de guarda e cuidado da criança. Né? E aí então, pessoal, nessa situação, algumas decisões estão excluindo a responsabilidade civil do pai ou da mãe. Certo, pessoal? Ok. Mas tirando, então, essa hipótese de exceção, nós podemos considerar que não interessa quem tem a guarda da criança, né? O pai ou a mãe vai responder. E é importante a gente frisar isso daí, pessoal, porque é muito comum, na prática, nós encontrarmos na contestação, né, numa situação de uma ação desse tipo, o pai que não tem a guarda alegar ilegitimidade passiva, porque ele não tem a autoridade, não tem, na verdade, a companhia da criança consigo na interpretação literal do artigo 932, inciso 1. Tá? Então, aí, se você for fazer uma pesquisa na jurisprudência, você vai encontrar que, na maioria das situações, esse tipo de preliminar não prospera, né? Mas existe, né? Se você está lá advogando para o pai dessa criança que praticou o evento lesivo, né, você pode aí, para o pai não, para aquele que não tem a guarda, você pode aí usar esse argumento na sua contestação, tá? Bom, a segunda hipótese que nós temos aqui, pessoal, envolve ainda a questão do incapaz, mas agora em relação à tutela e curatela. Então, do tutor e curador em relação a incapazes. Mas aqui, pessoal, não é em decorrência do poder familiar. Aqui a incapacidade está relacionado à interdição ou em relação ao instituto da tutela. A gente tem que saber diferenciar um ponto aqui, pessoal. Veja, tutor para situações onde o menor não está mais sob o poder familiar e tem patrimônio. E o curador, pessoal, é para situações de interdição. A diferença básica aqui é essa, pessoal. O tutor
para quando nós temos um menor que por algum motivo não está mais sob a autoridade do poder familiar. Por exemplo, os pais morreram. Os pais morreram, não existe mais o poder familiar, mas só que esse menor tem patrimônio. E aí precisa de alguém para gerir esse patrimônio. Nomeia-se um tutor. Tá? E num segundo lugar, o curador, que é quando nossa pessoa tem uma incapacidade e precisa ser interditado. Então, nessa situação, nós vamos ter a nomeação de um curador. Veja, pessoal, que tanto o tutor quanto o curador respondem pelos atos dos seus pupilos ou curatelados. Isso está no inciso 2 do artigo 932. Tutor e curador pelos pupilos e curatelados que se acharem sobre as mesmas condições. Então, pessoal, se você tiver lá um incapaz, seja por idade ou seja por interdição, tutela e curatela, então vejam, um incapaz por idade ou por interdição que pratica um ato danoso, quem vai responder por ele é o tutor ou o curador. Tá? Um ponto de discussão aqui, pessoal, que a gente pode destacar é a guarda do ECA. Não é a guarda do Código Civil, tá, pessoal? É a guarda do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Veja, pessoal, que o Código fala tutor e curador. Mas temos algumas situações onde a criança ou o adolescente não estão mais sob o poder familiar, porque os pais morreram, por exemplo. Só que ele não tem patrimônio. E aí, então, antes de ir para adoção ou por algum motivo, algum parente mais próximo, como a avó, uma tia, um primo ou alguma coisa assim, pegam, entre aspas, a guarda dessa criança. Que isso lá no Código, no Estatuto da Criança e do Adolescente é possível, né? Colocação em família substituta pela guarda. E nessa situação, pessoal, como é que fica a responsabilidade desse guardião, que não é nem por tutela, nem por curatela, e também não vai entrar na hipótese do inciso 1, porque não tem poder familiar? Como é que fica a situação desse daí? Bom, pessoal, no nosso modo de ver, de acordo aí com a doutrina e alguns entendimentos jurisprudenciais, nós vamos aplicar a mesma hipótese. Por quê, pessoal? Porque a ideia do Instituto é a mesma. Nomear uma pessoa que tem por função ser o guardião, exercer a guarda, o cuidado, a educação daquela criança, daquele adolescente que teve aí os seus pais que morreram, por exemplo. Então, nessa situação, pessoal, nós visualizamos que se equipara ao instituto do tutor. A única diferença é que o guardião, na guarda aqui, o guardião não tem a responsabilidade de gerir o patrimônio do menor, porque o menor não tem patrimônio. Essa é basicamente a única diferença. Então, nessa situação, pessoal, nós não temos o tutor, mas nós temos um instituto que é equiparado à tutela, nos deveres de guarda, de cuidado, de educação e de tudo mais. Então, pessoal, por isso que nós entendemos que o guardião, pelo ECA, responde nos termos do inciso 2 do Código Civil do artigo 932. Vamos para mais um inciso, agora o inciso 3. A responsabilidade do empregador por atos dos funcionários. Aqui, pessoal, um detalhe importante. Atos dos funcionários aqui no conceito amplo. Atos de funcionários aqui se compreende empregados, terceirizados, comissionados. Em relação a hospitais, a ideia é a mesma do hotel. Tá? Então, danos provocados por terceiro em relação a pacientes, o hospital responde, porque o hospital tem que exercer o dever de segurança ali. Agora, danos provocados por paciente em relação a terceiros e de paciente em relação a outros pacientes, tudo vai depender, pessoal, do tipo de internação em que essa pessoa está submetida. Essa é só a diferença entre o hotel e o hospital, é que no hospital a pessoa está internada. Então a gente tem que analisar a condição de internação desse paciente.
para saber se houve falha ou não da segurança. Então, quando o dano é praticado pelo paciente em relação a um terceiro ou a outro paciente, nós temos que analisar a condição de internação. Se esse paciente estava internado lá porque ele teve um mal súbito, pressão alta, teve que ser internado, passou mal, por algum outro motivo clínico, tecnicamente, em regra, o hospital não vai responder. Por quê? Porque a ideia do hospital ali é promover a saúde, não a segurança do terceiro ou de outro paciente, né? Então, o hospital não tem como prever certos tipos de situações. Então, no meu ponto de vista, numa situação dessa, nós cremos que o hospital não responderia. Mas, pessoal, vejam a seguinte situação. O paciente, ele está internado no hospital para tratamento ambulatorial decorrente de um problema psíquico, psiquiátrico, um tratamento psiquiátrico. E aí o hospital não promove a segurança adequada desse paciente. E esse paciente, então, num ataque de fúria, num ataque psicótico, provoca danos em relação a um outro paciente ou em relação a um terceiro. Nessa situação específica, pessoal, houve falha na segurança? Sim. Se sim, o hospital vai responder. Tá? Então, nessa situação, nós visualizamos que há a possibilidade de responsabilização do hospital por dano provocado pelo paciente. Instituições de ensino, pessoal. Aqui é problema. Instituições de ensino, nós temos aí o principal ponto do artigo 932, inciso 4, que são as instituições de ensino, né? Aqui, pessoal, nós temos muitos problemas. Nessas situações aqui, pessoal, nós não abrangemos 3 hipóteses de danos, porque eles vão se enquadrar em outras situações. Primeira situação, pessoal, quando o professor agride o aluno. Quando o professor agride o aluno, pessoal, aí nós vamos para o inciso 3 do artigo 932. Então, nós não aplicamos 932, 4. O funcionário da escola que agride um aluno, então nós aplicamos o inciso 3 e não o inciso 4. Outra situação, pessoal, quando o aluno agride o funcionário, o professor da escola. Nessa situação também nós não aplicamos 982, inciso 4, porque isso aí entra na questão do acidente de trabalho, então também não se aplica a situação aqui. E uma terceira situação, pessoal, que são os danos provocados pelo prédio, né? O prédio que a gente vai estudar lá depois, fato da coisa, né? Algum objeto que cai do prédio e que machuca o aluno, por exemplo, né? Uma telha, um reboco, alguma coisa que cai do prédio da escola e que causa lesão ao aluno. Nessa situação também nós não aplicamos 932, inciso 4, nós vamos aplicar outra hipótese, no artigo 937 e 38, na verdade. Tá? Quando que nós vamos aplicar essas hipóteses aqui, pessoal? Quando que nós vamos ter a aplicação aqui? A gente vai ter essa aplicação aqui, pessoal, nas seguintes situações. Primeiro, pessoal, danos provocados por terceiros em relação aos alunos. Então, por exemplo, um terceiro entra dentro lá das dependências da instituição de ensino e provoca um dano ao aluno. Nessa situação, pessoal, a instituição de ensino responde? Sim, nessa situação, a instituição de ensino responde, tá? Seja ela qual for. Por quê? Falha no dever de segurança, tá? Então, seja ensino infantil, fundamental, médio e até no ensino universitário, pessoal, provendo dano provocado por terceiro em relação aos seus alunos, a universidade, a escola, a instituição de ensino vai, em regra, responder. Danos, outra situação, pessoal, o inverso, danos provocados pelos alunos em relação a terceiros. Aqui, pessoal, a ideia já é um pouquinho diferente, tá? Aqui nós vamos poder diferenciar o seguinte: se for incapaz, a instituição de ensino responde. Se ele for capaz, a instituição de ensino
não responde. Tá? Por quê, pessoal? Aqui entra a questão da falha de segurança. Em relação ao incapaz, pessoal, a instituição de ensino tem o dever de segurança, de guarda, de apoio, de vigilância. Então, o que o incapaz faz, em regra, a instituição de ensino responde. Agora, quando se trata de capaz, principalmente nas universidades, pessoal, tecnicamente, em regra, a universidade não vai responder. Por quê? Porque a universidade não tem essa responsabilidade de vigilância do aluno para com o terceiro. Do terceiro para com o aluno, sim, mas do aluno para com o terceiro, não. Então, nessa situação, então, a universidade não vai responder. Mas o principal aqui, pessoal, é os danos provocados a alunos em relação a outros alunos. Aluno para com aluno, pessoal. Aí nós temos um pouquinho de problema de divergência na doutrina e na jurisprudência, pessoal. Eu costumo dividir aqui, pessoal, em 3 situações. Ensino universitário, crianças e adolescentes. Tá? Nós temos essas 3 situações aqui. Universitário, criança e adolescente. Em relação ao universitário, pessoal, tem-se entendido que agressões partidas de alunos para com alunos, a universidade não responde. Porque, em regra, na universidade, a maioria dos alunos são capazes e eles mesmos devem responder pelos seus atos. A universidade é um ambiente livre, então, tecnicamente, a universidade não responde porque a universidade não tem esse dever de segurança. Em relação a crianças, pessoal, é pacífico que a instituição de ensino responde. Tá? Por quê? Porque a instituição de ensino tem o dever de vigilância. Então, a instituição de ensino vai responder. Então, a gente tem até alguns exemplos bem clássicos na jurisprudência, por exemplo, questão de uma criança que numa brincadeira com outra criança enfiou o lápis no olho do colega. E o colega perdeu o olho, perdeu a visão desse olho que foi furado com o lápis. Nessa situação, a instituição de ensino vai responder com toda certeza. O problema, pessoal, está aqui em relação ao adolescente. Em relação ao adolescente, pessoal, aí existe uma certa divergência na doutrina e na jurisprudência. Logicamente que a maioria da jurisprudência entende que responde. E que a gente até analisa como correto, pessoal. Mas existe uma corrente que entende o seguinte, que a depender da situação do caso concreto, não tem como a instituição de ensino responder, porque ela não consegue controlar o adolescente. E a gente sabe, pessoal, que na sociedade moderna, na atualidade, efetivamente algumas situações são bem complicadas de se controlar em relação ao adolescente. Às vezes nem mesmo a família consegue controlar aquele adolescente, quanto mais uma escola. Então, é uma corrente que ainda é minoritária, que particularmente nós não concordamos, mas que tem um fundamento de ser. Existe um fundamento para isso. Em algumas situações concretas é difícil a escola controlar, segurar aquele adolescente. Mas ainda assim, pessoal, nós cremos que a escola ela deve exercer o dever de vigilância e por isso ela responde ainda que se trata de atos praticados por adolescentes. Sobre esse assunto aqui, pessoal, a gente tem aí 2 temas que nós consideramos importantíssimos, que é a questão do bullying e a questão de preconceitos e injúrias, ofensas decorrentes aí, injúrias decorrentes de raça, gênero, religião e qualquer outra forma de preconceito. Tá, pessoal? Muitas vezes retratado por um bullying, mas às vezes não é só bullying, às vezes não entra no bullying, mas entra aqui. Tá, pessoal? Então aqui nós
temos um problema que, na atualidade, pessoal, é bem grave no âmbito das instituições de ensino, que são a prática de bullying e de injúrias decorrentes de raça, gênero, religião ou qualquer outra forma de preconceito, né? Questão de classe, de riqueza e pobreza e por aí vai. Bom, pessoal, há alguns anos atrás, nós não tínhamos esse tipo de discussão, né? Vamos colocar aí, em questão de 10, 15 anos atrás, nem se falava nessa ideia de bullying. Mas hoje o bullying, pessoal, e práticas de injúrias são bem corriqueiras, bem evidentes no ambiente escolar e que têm gerado prejuízos graves para alunos e famílias em geral, né, pessoal? Então, o que acontece? É possível a instituição de ensino responder pela prática de bullying dentro do seu ambiente ou por prática de injúrias preconceituosas dentro do seu ambiente? Sim, é possível, pessoal. Quando que isso vai acontecer? Quando a administração escolar tem ciência de que está havendo a prática, de bullying, ou que está havendo a prática de qualquer tipo de injúria preconceituosa, de uso de expressões preconceituosas em relação a algum aluno, a partir do momento que a administração escolar tem ciência do fato e não toma providência para coibir, para orientar e para prestar informações, a instituição de ensino responde. Então, pessoal, quando a instituição de ensino é comunicada de que está havendo a prática de bullying e ela não toma providências para coibir a prática e para orientar, a instituição de ensino responde. Ah, mas professor, o que a instituição de ensino vai fazer? Não sei. A instituição de ensino tem que tomar providência. Na nossa experiência, pessoal, nós já trabalhamos ali em algumas escolas estaduais, em uma escola estadual. E qual que era a orientação que nós tínhamos, pessoal? A orientação era: conheceu a prática? Comunica para a coordenação, e a coordenação então vai chamar o pai desse aluno que está praticando o bullying e vai ter uma conversa com os pais desse aluno. Resolveu o problema na conversa, ótimo. Chama também os pais do aluno que foi ofendido, explica a situação, fala para ele o que está acontecendo, né, para ele procurar aí o tratamento psicológico se for necessário. Resolveu o problema? Ótimo. Não resolveu. Aí começam a vir a atuação da escola mais incisiva, com a aplicação de penalidades para o aluno que está praticando o bullying. Advertência, suspensão e, se for o caso, pessoal, a expulsão. A falta da tomada de atitudes da escola é que faz gerar a responsabilidade civil. Tá? Então, isso é importante, né? Logicamente que a escola tem que documentar tudo isso, porque ela tem que produzir prova para ela. Ok, pessoal? Beleza. E por fim, a última hipótese que nós temos, que é a do inciso 5, que se refere a todos que tiveram benefícios com o crime. Todos que tiveram benefício com o crime. O inciso 5, ele vai falar o seguinte: os que gratuitamente houverem participado dos produtos do crime, até a concorrente quantia. No onerosamente, pessoal, não se abrange, porque a partir do momento que ele foi a participação onerosa, na verdade significa que ele é autor ou próprio partícipe do crime. Aqui nós vamos ter uma situação, pessoal, onde a pessoa não é nem autor, nem partícipe do crime, mas ela teve aí benefícios gratuitos com a prática delitiva. Tá? Então, nessa situação, pessoal, essa pessoa que teve algum tipo de benefício com a prática delitiva vai responder. Tá? A gente costuma usar como exemplo, pessoal, a situação da mulher casada, né? Onde o marido pratica um crime, ela não teve nenhum tipo de participação, mas ela oferiu vantagens, ela oferiu benefícios gratuitos com esse crime. Nessa situação, essa pessoa vai responder
pelo resultado, pelo evento danoso? Sim. Certo, pessoal? Então, essas são as hipóteses do artigo 932.